e vamos dar início ao pilar mental. Pilar esse que eu espero que você esteja preparados para a introdução desse pilar. Porque esse pilar é um pilar que exige posicionamento, exige atenção, aceitação. É a parte que mexe dentro da nossa personalidade, das nossas razões e das nossas ideias. Então vamos mexer em pontos aqui que incomoda, em outros pontos doem, mas eu posso dizer de verdade para você. Serão pontos importantíssimos para a sua evolução e para alinhamento dos 3 pilares para a sua vida ser realmente edificada. E muitas das vezes a gente tem uma ligação profunda até com Deus, mas temos um problema muito sério. Qual problema seria esse? Oramos, mas somos ansiosos, somos negativos, somos rodeados por medos, temos irritabilidades, não aceitamos as coisas e queremos que Deus trabalhe em cima da nossa mentalidade. Deus precisa fazer aquilo que na minha cabeça é certo. Deus precisa dar o alvará daquilo que eu determinei que vai me fazer bem. E eu acredito que muitos já passaram por situações que você planejou algo e você orou muito e chegou a um determinado momento, Deus poupou de te dar e na sua imaginação, na sua consciência, Deus estava demorando a ouvir a sua petição e de tanto você pedir, Ele acabou te dando. E quando Ele te deu, você se deu conta que aquilo não era exatamente o que te faria bem, não era exatamente aquilo que geraria o resultado que você esperava e você se decepcionou. Isso acontece porque muitas das vezes temos mentalidades forjadas de forma errada. E isso muitas das vezes vem lá da infância. Isso faz com que a gente crie ideologias que a gente concretiza elas como certas. E isso só pode ser mudado, transformado e edificado a partir do momento que temos acesso ao pilar espiritual. E ele passa a ser a base do nosso pilar mental. O que seria isso exatamente? A partir do momento que eu tenho acesso ao pilar espiritual, eu preciso entender que eu preciso também alinhar o meu pilar mental. Porque não adianta eu orar muito, não adianta eu ter entendimento da palavra, não adianta eu ter conceitos e uma ligação linda com Deus, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muita gente tem personalidades forjadas de forma errada, se comportam de forma errada, mas tem ligação com Deus. Onde isso gera muita crítica, né? Porque muitos olham assim, aquela pessoa é cristã, mas faz coisas, se comporta, fala coisas que não agrega, mas isso faz parte do pilar mental dela. Um pilar que ela não tem acesso e nunca foi edificado nada de bom, e foi edificado coisas ruins dentro dele e ali ficou. E Deus não ama aquela pessoa a menos porque ela tem a mentalidade daquela forma. Mas ela mesma acaba sofrendo por consequências da falta de alinhamento desse pilar, que é o mental. Então não adianta você ser bem crente, ser interligado a Deus, de ser uma pessoa de oração e de fé, mas você ter bloqueios, ter comportamentos que são negativos, fazendo parte do seu pilar mental. E a partir do momento que você edifica o pilar espiritual, cria ele como base da sua vida e entende a necessidade de também edificar o pilar mental, tudo começa a mudar. Por esse motivo que eu estou aqui, buscando te passar essa visão, que a partir daqui eu entrego isso nas suas mãos. Esse conhecimento passa a fazer parte da sua vida e você utilizar ele da maneira que for melhor para você, mas que você precisa praticar e entender. Sua vida não vai ser transformada se você não edificar o pilar espiritual, se você não edificar o pilar mental e se você não edificar o seu pilar físico. Mas para você entender bem, o seu pilar espiritual, ele é uma parte que não gera dor, mas ele gera conforto de uma certa forma. Porque você começa a buscar a companhia de Deus, você passa a ter um relacionamento com Ele, você passa a entender a vontade dEle na sua vida. E você vai se aprofundando dentro do pilar espiritual. Mas dependendo da profundidade que você chega, tem um momento que você vai se estacionar dentro do pilar espiritual. Porque o pilar espiritual também precisa do pilar mental edificado. Então, o seu pilar mental não estando edificado,
chega um momento que você não consegue evoluir mais no seu pilar espiritual. E tem pessoas que não têm acesso nem ao pilar espiritual, não têm acesso ao pilar mental e também não têm acesso ao pilar físico. Vivem de forma aleatória, cheios de traumas, de medos, de receios, sentindo vazio, angústia e assim vai. A vida sem sentido, fazendo o que vem pelo caminho, o que encontra pelo caminho vai tentando viver, e isso não é uma forma correta de se viver. Por quê? Porque todos nós nascemos com um propósito de vida. Existe um propósito na sua história. Propósito esse que Deus determinou para você viver. Você tem um legado para deixar na Terra. Cada um nasceu com uma missão na sua cabeça. E essa missão precisa ser cumprida. E se você nasceu tendo acesso a uma vida espiritual, fazendo parte de família que é cristã, ou é conhecedor de alguma forma e já se sentiu tocado de alguma maneira, aqui é o convite que Deus faz para você. E eu quero que você entenda isso, porque você faz parte de algo que precisa ser concluído na sua vida. E para ser concluído, você precisa entendê-lo. E essa parte chama propósito de vida. E para ele ser alinhado, para ele ser concluído, ser praticado, esse propósito precisa ser alinhado com os 3 pilares da sua vida. Esses 3 pilares precisam ser edificados, sendo ele o pilar espiritual, o mental e o físico. E aqui o pilar mental, ele precisa ser quebrantado. Por quê? Porque nós temos sentimentos que carregamos na infância, coisas que aconteceram na nossa vida que nós não tínhamos discernimento e nem meios de manejar situações. Então fomos vítimas de circunstâncias que geraram ideologias erradas dentro da nossa mentalidade. E isso precisa ser quebrantado. Medos, receios, mentalidade de não confiar, de personalidade, que colocaram a nossa personalidade com um posicionamento sempre de dureza, de não aceitar ouvir, de não aceitar ser transformado, de não aceitar que alguém dê a mão para nós, porque aquela mão não é segura, é duvidosa. A partir do momento que entendemos o conceito de edificação desses 3 pilares, passamos a ter discernimento. Não vou dizer para você aqui que tudo que existe na Terra é confiável, mas eu falo para você que a partir do alinhamento desses 3 pilares, entendemos quem realmente entra na nossa vida porque Deus determinou, entendemos quem está vindo e não está vindo com boas intenções, porque o discernimento toma conta, toma posse da sua própria história. E aqui eu quero te dizer, estamos introduzindo esse pilar e você precisa quebrantar coisas que estão internamente dentro de você. Então eu te convido a começar a destrinchar tudo que foi edificado de forma errada. E você já parou para pensar que quantas vezes você se sente cansado, enfadado, a sensação que você tem trabalhado demais, mas na verdade a sua maior canseira é a sua própria mente. Porque ela volta ao passado, porque ela lembra de situações e circunstâncias que aconteceram que machucaram grandemente você. E isso tudo faz com que você gaste toda a sua energia até mesmo antes de o seu dia começar. Ou você passe a noite sem dormir direito, relembrando de situações que você passou no seu dia, que falaram de jeito errado com você, que fizeram você lembrar de algo que está somando na negatividade dentro da sua memória, de situações passadas também. E tudo isso a gente precisa se libertar. Se libertar por quê? Porque através da libertação e edificação do pilar mental, a sua vida é transformada porque Cristo passa a transformar a sua mentalidade. Você deixa de ter medo, porque você sabe que o Espírito Santo, que foi deixado pelo próprio Senhor, ficou aqui para nos orientar e nos guiar entre toda a verdade e entendimento. Então você não tem motivos para ter medo, você tem motivos para prosseguir, você tem motivos para confiar e esperar, porque dentre tudo que vivemos, tudo é composto pelo tempo, e o tempo é o próprio Deus. Ele determina tudo dentro da nossa história. E muitas das vezes utilizamos o nosso tempo de forma errada, porque a nossa mentalidade está forjada de forma errada. Mas vamos começar a edificar esse pilar. A intenção aqui, ela é única. Trazer para você clareza, te dar a mão para você ir passo a passo, buscando meios de se edificar e também destruir tudo aquilo que te faz mal. Você precisa fazer uma limpeza dentro de você. E a partir desse momento que o terreno estiver limpo, é momento de o próprio Deus, através do Espírito Santo, edificar algo que já está proposto para a sua história.
E quando pensamentos ruins vier dentro da sua mentalidade, confronte. Porque é somente assim que você se liberta. Você pensa algo e você alimenta aquele pensamento negativo. E aquilo vai se aprofundando. Vai se aprofundando porque você vai dando oportunidade para aquele pensamento se aprofundar. Mas a partir do momento que você aprende a confrontar os seus pensamentos, você quer saber o porquê você está pensando naquilo, da onde aquela mentalidade veio, qual é a raiz daquele sentimento, você consegue chegar exatamente onde você precisa chegar, no profundo, e cortar o mal pela raiz. Porque é aí que o pilar espiritual edificado entra dentro da sua história. Se você ainda não edificou, tem uma pessoa que está iniciando do zero, então você inicia através da introdução do pilar espiritual. 5 minutos de oração por dia. E após 5 minutos de oração por dia, você vai, alguns dias após, iniciando com a leitura da Bíblia. Com a leitura da Bíblia, você vai buscando essa conexão com Deus. Já fiz vídeos aqui explicando para vocês de forma mais clara e detalhada essa parte de introdução ao pilar espiritual. Volte lá e assista. E dando continuação aqui, o confronto de coisas que te incomodam. Comece a anotá-las e confrontar esses sentimentos. E quando você entende a raiz dele, você corta o mal pela raiz. Como, Samara? Como que eu vou fazer isso? Você vai apresentar aquele sentimento em oração. Você vai falar para Deus exatamente que você entendeu, conseguiu ter consciência o porquê você é insegura, o porquê você sente medo, o porquê você não consegue prosperar por causa desses sentimentos e pensamentos que sondam a sua vida e afundam oportunidades que Deus edifica dentro da sua história. Então eu fico por aqui nesse vídeo, mas trazendo para você essa clareza. Comece a confrontar. Nos próximos vídeos, vamos trazer um aprofundamento a mais desse pilar mental. E eu tenho certeza que você vai se sentir tocado, porque o próprio Espírito Santo vai te dar essa oportunidade de começar a transformar a sua própria história. Que Deus te abençoe. Se tudo isso faz sentido para você, permaneça aqui conosco. A minha maior alegria é saber que a sua vida foi transformada e edificada. Fique com Deus e te aguardo no próximo vídeo.